E aí, galerinha, estamos de volta e nesse nosso vídeo nós vamos responder esse exemplo aqui. Nós temos aqui um broche de prata, nós vamos ter um total de 200 gramas desse broche de prata. Ele está inicialmente a uma temperatura de 160 graus Celsius. O calor específico desse broche de prata vai ser 0,05 caloria grama graus Celsius. E nós vamos ter uma água. Nós vamos ter inicialmente aqui 30 gramas de água a 10 graus Celsius. E o calor específico da água é 1 caloria grama graus Celsius. Aí eu quero saber qual a temperatura de equilíbrio se colocar o broche mergulhado nessa água em um calorímetro ideal. Galera, então vamos pensar. Eu vou ter um calorímetro, ou seja, eu vou ter um recipiente. Esse recipiente é um recipiente ideal. Se é um recipiente ideal, então esse calorímetro ele não permite troca de calor com o ambiente externo. Então a capacidade térmica desse calorímetro é zero, tá bom? Ou seja, ele é formado de paredes adiabáticas que não vão permitir essa troca de calor com o ambiente externo. Dentro desse calorímetro, ou seja, dentro desse recipiente, nós vamos colocar 30 gramas de água. E dentro dessas 30 gramas de água, nós vamos colocar aqui 200 gramas desse broche de prata, tá bom? Pessoal, quando a água, essas 200 gramas de broche de prata, que estão a 160 graus, entrar em contato com a água que está inicialmente a 10 graus Celsius, vai ocorrer aí o quê? Uma troca de calor, pois os corpos estão com temperaturas diferentes. Então a energia térmica vai sair do broche de prata e vai ser transferida para a água, já que o broche de prata tem uma temperatura maior do que a água. Aí esse processo de transferência vai acontecer até o momento em que esses corpos, essas substâncias, entrarem em equilíbrio térmico, ou seja, ficarem exatamente com a mesma temperatura. Pessoal, aí vão ter alunos que vão fazer o seguinte: Lucas, se eles vão ficar com a mesma temperatura, eles vão ficar com equilíbrio térmico. Tem alunos que pegam só a temperatura de um, a temperatura do outro, soma e divide por 2, ou seja, faz 160 com 10, 170. 170 dividido por 2, ia colocar que a resposta seria 85 graus, que é a metade entre esses dois valores, porém está errado. Nós vamos ter que fazer o cálculo aqui. Vamos lá. Nós temos quantos objetos, quantas substâncias? Duas, né? O broche de prata e a água. Pessoal, aí essas duas substâncias, elas estão em um calorímetro ideal, então nós não vamos ter quantidade de calor do calorímetro. Então, ó, só vou colocar aqui que o somatório da quantidade de calor vai ser igual a zero. Então, ó, a quantidade de calor do broche mais a quantidade de calor da água, isso aqui vai ser igual a zero. Galera, em ambas as situações, eu vou ter o quê? Uma variação de temperatura. Se eu tenho uma variação de temperatura, então nós vamos ter qual calor envolvido? Nós vamos ter o calor específico, tá bom? Na verdade, o calor sensível do tipo específico, tranquilo? Lucas, eu vou aplicar calor latente aqui? Não. Pessoal, a gente só ia aplicar calor latente se tivesse mudança de estado físico. E o nosso exemplo aqui não fala que vai ter uma mudança de estado físico, tranquilo? Então, ó, quantidade de calor do broche vai ser, se é o calor específico do tipo, ou se é um calor sensível do tipo específico, então vai ser o nosso Q macete. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, eu coloquei aqui todo de vermelho, tudo relacionado à quantidade de calor do broche, que é o nosso Q macete. Aí, ó, de preto aqui eu coloquei tudo relacionado à quantidade de calor da água, também o nosso Q macete. Agora é só substituir. A massa do broche é 200 gramas, calor específico do broche 0,05, variação de temperatura, lembre, a variação de temperatura é sempre uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Então, a variação de temperatura aqui, ó, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial do broche, que é de 160 mais. Agora, ó, a massa da água, que é 30 gramas, vezes calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura. Lembrando, variação de temperatura é sempre a temperatura final, que eu não sei quanto é, menos a inicial. A temperatura da água inicialmente aqui, ó, 10 graus Celsius. Lucas, você está dizendo que a temperatura final aqui e aqui, você está falando que é a mesma letra, o mesmo T, mas essas temperaturas finais são iguais? Vamos lá, lembrem comigo. Essa troca de calor, ela vai acontecer até o momento em que esses corpos atingirem o quê? O equilíbrio térmico, o equilíbrio termodinâmico. E esse equilíbrio é justamente o momento em que as temperaturas ficam o quê? Iguais, tá bom? Então, ó, a temperatura final do broche e da água vão ser o mesmo valor.
Agora, ó, só desenvolver. 200 vezes 0,5 vai dar 10 vezes, aí aqui ó, parte do parênteses só fez repetir, mais 30 vezes 1 dá 30, e a parte do parênteses só fez repetir. Pessoal, nós vamos ter duas possibilidades agora. Nós podemos fazer a distributiva, ou chuveirinho, ou mijadinha, o que vocês acharem melhor, que é pegar o valor que está fora e sair multiplicando com tudo que está dentro. Ou a gente poderia perceber que eu posso cortar esse zero com esse zero aqui, que seria simplificar toda a equação por 10, que eu particularmente acho mais fácil. Mas como é o primeiro exemplo e não é em toda questão que eu posso fazer isso, eu vou fazer a nossa mijadinha, ou seja, o nosso chuveirinho, ou seja, a distributiva, vou sair multiplicando tudo que está fora de parênteses por quem está dentro. 10 vezes t fica 10t. 10 vezes menos 160 fica menos 1.600. Mais 30 vezes t fica 30t. E 30 vezes menos 10 fica menos 300, igual a zero. Agora é só juntar os termos semelhantes. Nós percebemos que nós podemos juntar ó, 10t com 30t, que vai ficar 40t. E menos 1.600 com menos 300, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então aqui fica menos 1.900, igual a zero. O 1.900 está negativo, passa para o outro lado positivo. Aí ó, fica 40t igual a 1.900. Esse 40 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 1.900 dividido por 40. Nós vamos cortar 0 com 0, então fica 190 dividido por 4. Galera, eu vou fazer 190 dividido por 2, fica 95. Aí 95 dividido por 2 de novo, fica 47,5, que é a mesma coisa de 190 dividido por 4. Ou seja, a temperatura de equilíbrio, ou seja, a temperatura que esses corpos vão entrar em equilíbrio termodinâmico vai ser de 47,5 graus Celsius. Beleza, galerinha? Entenderam? Então, ó, vocês têm que sair desse vídeo sabendo que sempre quando ele der 2, 3, 4 substâncias, é só fazer o somatório da quantidade de calor. O resto aqui vai sempre seguir o mesmo passo a passo, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido então esse vídeo tão importante, que é essa exemplificação do calorímetro. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo, que vai ser mais um exemplo de cálculo dentro de um calorímetro. Até já já!